Então vamos lá, uma aula que a gente não vai trazer aqui nada de conteúdo basiquinho, nada de informação de base, de construção de entendimento, mas sim vou falar para seres humanos conscientes que já estão no caminho, já cansaram de blá blá blá, e eu vou parar do blá 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 e já vou falar. Então, o que é o processo do caminho da ascensão? A gente está cansado de escutar e saber sobre o caminho é para dentro, as respostas estão dentro da gente, as conexões com os grandes mestres, mas eu preciso entender como é que eu identifico se eu estou num caminho de uma rota ascensional ou se eu estou num caminho de uma rota devacional. Como é que eu vou fazer essa identificação? Começa pelo que tu faz quando tu tem todo esse conhecimento. Aqui a gente tem um monte de livros que eles trazem diversas informações. Cada informação, ela entra dentro da gente se transforma numa forma, ela dá forma à minha mente, às minhas emoções e às minhas condutas, e aí alinha a minha ação. Quando essa informação ela se transformou em algo que cotidiano, corriqueiramente eu utilizo de fato, que eu estou já utilizando e usufruindo como um conhecimento, e esse conhecimento ele faz com que eu tenha já uma sabedoria, eu não tenho que recorrer à fonte de novo dos livros, por exemplo, ou à fonte criadora, ou a conexão direta com os meus mestres, mas eu já tenho aquela informação, já tenho aquele conhecimento e aquela sabedoria naturalmente sai por mim. Sabe aquilo que você sabe fazer, que é tão simples para você, mas que para os outros é fenomenal? Isso é a nossa sabedoria, que ela pode estar vindo do teu dom, do teu talento, daquilo que tem a ver com a tua missão, ou do que tu construiu nessa jornada. Mas quando essas informações, essa sabedoria e os teus dons e talentos, eles exalam pelos teus poros de uma maneira natural, sem você forçar, simplesmente a sua presença, a sua consciência, a sua habilidade de visão de mundo, ela agrega aos demais seres, isso é um ponto de que você já está lá na centelha crística e divina, ativo pontos de brilho do seu projeto ascensional. Porque você se comprometeu em sustentar a sua missão aonde quer que você vá. E ela exala pelos seus poros. E você não precisa recorrer mais, isso já está implícito na sua presença. Isso são sinais ascensionais. Quando eu não acessei ainda esse estado de ação de espírito, não quer dizer que eu não seja um ser ascensional. Quer dizer que eu estou num caminho, numa rota de encontro a esse processo, se eu elegir. Se caso eu não elegi e eu ainda estou em busca de pessoas, de outro ser, de delegar a outro ser esse percurso de informação, depois transformar em conhecimento, depois transformar em sabedoria. E o quarto passo é quando ele se torna uma consciência cósmica. Então aquela consciência se expressa nos poros do teu corpo. O cosmos reconhece que você vibra naquele dom. Quando você atingiu esses percursos, você está numa rota ascensional. Mas se você ainda quer usufruir das pessoas, ou os seres ascensos, ou os mestres, os avatares, que já atingiram esse percurso e não quer fazer o seu próprio, você fica atuando de acordo com a receita que funcionou para aqueles seres. Isso é ruim? Não, não é ruim. Isso só quer dizer que você está no caminho devacional. Aquela ação eu devo à receita de um outro ser que está me ensinando. O caminho devacional é o caminho da iluminação. Então aquele ser, ele ascensionou, ele atingiu seus pontos de brilho, ele virou um sol de criação, e um sol de criação exala a sabedoria, e você recebe essa luz daquele ser. Eu recebo essa luz, eu estou recebendo luz do sol aqui que ilumina o meu rosto, desse sol. Então eu recebo essa luz, eu estou iluminada por esse sol, eu não tenho ainda luz própria. Então esse é um caminho devacional. Quando a gente adquire luz própria, que é quando eu fiz o caminho da informação, conhecimento, sabedoria e transformei em consciência cósmica, que isso exala pelos meus poros, que naturalmente aonde eu estou, eu já expresso essa presença divina da minha própria ascensão consciencial,
Isso é um caminho ascensional, porque eu talvez aprendi com um outro mestre, mas eu não anulei a minha própria jornada. Eu fui, busquei as minhas informações, eu busquei as minhas próprias ações, eu busquei o meu próprio conhecimento, eu desenvolvi a minha própria ação de destino. O que é importante quando eu defino que eu quero, de fato, fazer um caminho ascensional nessa minha jornada terrena? É eu fazer um discernimento sagrado do que são as informações que eu carrego ou que eu usufruo da sabedoria, das disciplinas, que vêm de outros seres, que são úteis para mim, mas eu saber selecionar o que é o que eu expressei ao longo da minha caminhada. Por exemplo, eu estudei muito mais do que esses livros aqui. Adoro estudar Blavatsky. Quando eu vou lá ler a Blavatsky e ela está me comunicando sobre os processos do sânscrito e tal, naturalmente aquela comunicação, aquela informação já vai ativando as minhas informações, que não é específico o que está ali no livro, mas são as informações que eu já carrego da minha experiência, das minhas divinas experiências. Então eu já tenho capacidade de me relacionar com aquele conteúdo. Eu não estou somente recebendo aquele conteúdo. Então, quando eu já estou nessa etapa de me relacionar com aquele conteúdo, quer dizer que aqui dentro eu ativei algo dentro de mim de uhul, galera! Eu estou pronto para ter uma autonomia, pensar por mim mesmo, eu estou pronto para viver as minhas próprias experiências, para exalar o meu próprio brilho, eu estou pronto para viver essa experiência a partir de uma outra dinâmica de existência, que não é somente cumprir com a receita dos outros, mas também descobrir o que é a minha autêntica. E a partir desse lugar, onde eu me relaciono com aquilo, e vem o que é autêntico meu, é que eu vou experimentando se esse autêntico meu de fato tem uma função divina na existência, e se ele tiver de fato uma função divina para a fonte criadora, eu começo a ativar os meus pontos de outorga. O que quer dizer isso? Eu estou trazendo informações do divino a partir da minha própria presença. A minha presença tem uma função específica que só corresponde a mim. E que essa função específica que corresponde a mim, ela tem uma função em relação aos demais seres. Então eu comecei a implantar o meu legado divino na Terra. Quando eu comecei a implantar meu legado divino, que não é eu repetir a receita dos outros, é eu já estar na minha própria receita, eu já estar naquilo que funciona não somente para mim, mas funciona para os demais também. Quer dizer que, então eu não sou só um fazedor de coisa, eu não sou só um copia e cola, eu já estou criando os meus atos ascensionais. E se eu estou criando os meus atos ascensionais e eles funcionam, não somente para mim, mas eles funcionam, ali tem uma força de legado. A força de legado que se relaciona comigo é que traz brilho para minha presença, a memória da minha presença. As pessoas vão se recordar que foi a partir daquela ação minha de destino que teve uma convergência numa função. Então, quando isso começa a acontecer, quando eu tenho um impacto de fato para a vida e que está relacionado com algo que eu estou constituindo e não um copia e cola do outro, quer dizer que eu comecei a minha rota ascensional. E isso tem um grande compromisso, porque aquilo que eu entrego tem uma grande função e eu preciso honrá-la. Vou dar um exemplo para vocês. Quando Einstein teve aquela grande descoberta, ele não queria, lá no profundo dele, que as descobertas dele fossem utilizadas como foram, para devastação, bombas na humanidade. Ele tinha um desejo profundo, aliás, os livros do Einstein são fenomenais, ele tinha uma conexão muito grande com a fonte criadora. Ele tinha uma capacidade de ver as coisas e construir funções e ideias que não existiam anterior à existência dele. Todos os elementos já estavam aqui, mas a partir do formato que ele deu em forma, ação, a partir do formato que ele deu, aqueles elementos começaram a cumprir outras funções. E ele modificou o rumo das coisas. Einstein era um dos seres ascensionais de um raio ascensional, que eu não me lembro qual é agora. Mas todos os grandes mestres ascensionais estão conectados com um legado,
com algo que se modifica a partir da presença deles. O Mestre Jesus, o Mestre Kuthumi, os grandes mestres. Por que são mestres? Porque a partir daquele conteúdo de informações que eles pegaram, eles colocaram a essência e energia deles, que trouxe uma outra função que a partir daquele momento começa a existir. Essa situação está disponível para todos os seres ascensionais. Porém, a gente precisa percorrer o percurso. E a partir de percorrer o percurso, de viver a experiência, de perceber se aquela função de fato é uma função que agrega na humanidade e tem reconhecimento para isso, e a partir daquela função que fica, que permanece, é que eu albergo pontos de brilho na minha centelha crística e que aí começa o meu projeto ascensional. Deu para entender o fluxo? Então, primeiro eu vou aprender com os outros. Aí depois eu vou aprender o que eu sei mesmo, o meu jeito de ser. O meu jeito de ser vai cumprir uma função para todos. Tá, e aí, Ana? Mas Deus, os outros não vão ficar devocionais a ti? Não é a ideia. A ideia é que tu ensine a função, que os outros sigam com os ensinamentos e assumam as suas próprias existências. Porque o processo devocional, ele não é de quem está entregando a informação. Ele é de quem está usufruindo daquela maneira e se aprisionando a ela. Tá, mas Ana, peraí. Mas a igreja, ela começou a construir uma questão devocional com o Mestre Jesus. Mas não é, de fato, a informação dele. A informação dele é libertadora. A consciência, a maneira que foi utilizada, não foi a maneira ao qual ele transmitiu. Então, o ser ascensional, ele tem um compromisso de fazer uma entrega que liberta os outros seres. E isso tu vai ver em todos os mestres ascensos. Eles não fazem uma entrega que te aprisiona a ele, que tem a receita e tu só é o cortador lá de tomate. E ele que tem a receita, o segredo. Ele vai te ensinando os segredos e faz com que tu descubra os teus próprios segredos. E quando a gente começou a descobrir os nossos próprios segredos, nós temos um comprometimento divino de transformar ele em função divina e transmitir um legado. Se eu não quero esse comprometimento divino, eu posso seguir como um adepto ascensional dos mestres que já passaram por aqui. Isso é uma escolha de rota encarnacional. Qual é a diferença das duas rotas encarnacionais? O processo ascensional, a gente cumpre com a nossa missão e retorna para a mônada, para a supramônada, para a fonte. No processo devocional, você fica aqui num fluxo de destino que corresponde somente a esse planeta, porque as funções que a gente traz para esse planeta só funcionam aqui. E aí tu só aprende a ser um ser iluminado aqui e não ser um ser divino que expande brilho, que tem conexão com o cosmos e pode retornar para a fonte. Então fala para mim, né? Se tu tem contato com o teu divino, se tu tá aí com a tua egrégora de luz, tu veio fazer uma missão crística, divina, cósmica para ascensionar, para que tu vai ficar sendo só o aprendiz do mestre? Vamos virar mestre, vamos se comprometer com essa ação de maestria. Vamos assumir esse processo. Adquire informação, transforma em conhecimento, experimenta para ela ser de fato uma sabedoria e assim ativar tua consciência cósmica e retorna para a fonte, deixando o teu legado divino. Porque se a gente veio para essa matéria para cumprir uma função aqui, a nossa tarefa é aqui. Vamos sanar o nosso legado e retornar à fonte.